Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 7. 77 no Brás às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Celebrando a Santa Ceia do Senhor, e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. E a consagração de todos os dizimistas. Como eu gosto de dizer, é sempre um dia glorioso, memorável. Graças a Deus. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 11, 14. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Paulo estava falando de enganadores. E ele nos alertou para uma coisa muito importante, que o diabo se camufla, se disfarça muito bem. Ele se apresenta normalmente de uma forma bonita, boa, agradável. Nós já falamos aqui, eu já falei nesse programa, que bom não é sinônimo de Deus. Não é porque é bom que Deus está nisso. Há uma ideia de que se uma coisa é boa, vem de Deus. Não necessariamente. Muitas coisas podem surgir de forma agradável, prazerosa e não ter nada a ver com Deus. Agora, por isso que nós não podemos ignorar. Primeiro precisamos conhecer a palavra e não ignorar fatos, o que está escrito. Porque Deus não é Deus de confusão. Por mais que uma coisa pareça boa, até seja para a sua carne, se ela vai contra a palavra de Deus, pode acreditar. É o diabo disfarçado. Ele se disfarça. E ele tem enganado muitas pessoas. O engano tem sido a causa da queda e da destruição de centenas de milhares de pessoas. É lamentável que as pessoas ainda caiam nas suas ciladas. E muitas são conhecedoras da palavra, estão vendo que aquilo contrasta com a palavra, mas parece bom. O diabo vem disfarçado de anjinho. Ele se disfarça. Então você olha para aquela imagem do anjo, né? Aquela coisa celestial, angelical, agradável, prazerosa para a sua carne, você diz, isso é bênção. Isso é bênção. E muitas vezes é um laço. Não faz muito tempo, uma moça conhecedora da palavra, mas aquele tipo de pessoa que está sempre em busca da porta larga. Né? Um evangelho agradável aos ouvidos, sem pressão. Né? A porta larga é o lugar onde não há pressão. E a Bíblia fala que onde nós encontramos Jesus, onde Jesus está, é na porta estreita, no caminho estreito. Então, não só devemos atravessar essa porta estreita, como trilhar esse caminho estreito, estando sempre
numa linha estreita da vida. Bom, ela disse que havia pedido a Deus um marido e, de repente, surgiu um homem perfeito, mais velho, endinheirado, com carros importados. E ela disse que lá dentro ela ouviu uma voz. Isso depois que ela quebrou a cara. Ela admitiu que era tão perfeita a situação que ela se deixou levar, mas ela ouviu uma voz que disse: ele é casado, não é para você. E esse não é o que eu tenho para você. Se afasta. Mas o diabo veio assim, perfeito. Viagens, presentes, assim, uma vida onde ela ia pular todos os processos. Teoricamente, se casando com esse homem, o homem estabelecido, carros importados, um belíssimo apartamento bem decorado, estabelecido. E ela começou a viver o que ela nunca tinha vivido. O que ela fez? Se jogou no pecado. Sabendo que o que é errado diante de Deus, ela se jogou. Resumindo, ela engravidou. Quando ela engravidou, o que aconteceu? O homem desapareceu. E, final da história, ela descobriu que ele era casado, como ela disse que ela ouviu aquela voz. Para ela se afastar, que não era para ela, que aquele homem era casado. E ela disse que havia todos os sinais, só que ela não queria ver. Ela queria acreditar que era algo, inclusive ela falava isso para as pessoas, que Deus havia preparado para ela mais do que ela havia pedido. Mais do que eu pedi. Mas ela também disse que por mais que era tão agradável para a carne, internamente, ela não tinha paz. Ela vivia com a alma aflita. Então, como eu disse, ela engravidou, o homem sumiu, ela descobriu que realmente ele era casado há muitos anos, com um filho já adolescente. E, enfim, ela disse que perdeu a criança, mas pessoas próximas disseram que ela a abortou. Conhecedora da palavra, caiu no pecado, se deixou levar pelo engano, pelo disfarce, um abismo puxa outro abismo. Então, ela não só desobedeceu a Deus, porque ela começou a namorar um sujeito que era um jugo desigual, não buscava Deus, passou a ter vida íntima com esse homem, engravidou desse homem. E pessoas próximas disseram que ela não perdeu, não foi um aborto espontâneo, mas provocado pelo desespero. Então, um abismo puxa outro abismo. E quando você começa a cair num abismo? Quando você se deixa levar por um engano. O diabo se apresenta como o anjo de luz. Como o caso desse casal que eu sempre conto. O marido começou a chegar com muito dinheiro. Eu já contei umas 2 vezes no altar. Eu cheguei a conhecer essas pessoas. E essa história noticiada em grandes jornais. Dinheiro, dinheiro. A mulher confidenciou que
lá dentro, ela foi movida a questionar, a confrontar o marido, a perguntar que aquilo não estava normal. Como que, né, de repente ele começou a ganhar tanto dinheiro? E ele apresentava suas vendas, suas coisas e tal. Bom, para resumir a história, no final esse homem foi preso. Ela também foi presa como cúmplice porque ela havia assinado vários documentos lá. Que ele chegava e mandava ela assinar, ela não lia. E muitas vezes ela disse que ela se sentiu incomodada, que ela ouviu aquela voz. Isso não está certo. Mas o que ela disse? Que para ela era cômodo, era confortável. Dinheiro, luxo, nenhuma privação. Então ela preferiu fazer vista grossa. Mas a destruição veio de uma forma tão prazerosa para a carne. Mas ela disse que estava na cara que tinha coisa errada, mas ela não queria ver, ela não queria perguntar, que ela preferia não saber. Só que a omissão dela custou a destruição, a vergonha, assim, uma queda, uma vergonha absurda. E eu poderia contar mais histórias. Uma coisa pode parecer boa, mas se ela contrasta com a palavra, e aquilo chega de uma forma tão fácil, tão simples, você está vendo que não parece certo, não tem algo aí que não está certo. O Espírito Santo está te alertando. Haja. Cuidado para não cair no engano. O diabo, ele se disfarça, ele coloca uma fantasia de anjo, mas assim, perfeita. Ele usa a melhor fantasia. Você tem que ter muito discernimento para captar, para ver que realmente é o diabo. Por isso que você precisa pedir discernimento, você precisa ouvir aquela voz, a voz do Espírito Santo, e entender que Deus não é Deus de confusão. Se um negócio está estranho, vai contra a palavra, aquelas coisas meio obscuras, e chegam naquela facilidade, e aquela coisa que parece assim, realmente, algo perfeito, mas contrasta com a palavra, bate de frente. Você sabe que não é assim que Deus trabalha. Você está vendo que tem coisa que não está certa ali, mas você não quer ver, é melhor você ver. É melhor você atentar para aquilo, agir e não cair nas ciladas. Tem muita gente caindo em ciladas. O engano, são enganadas. Mas por quê? Jesus disse, não se engane e não se deixe enganar. Muito cuidado. Olha o que Paulo disse, isso não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás. Ele se disfarça. Eu tive um sonho uma vez, assim, não foi um sonho, foi uma espécie de uma visão. Eu vi aquele anjo enorme no pé da minha cama. E eu, na hora, parei e falei, nossa, eu sempre sonhei ver um anjo. E era um anjo incrível, enorme. Mas, naquele momento, o Espírito Santo me levou para uma parte pequena da asa desse anjo, que era um pedaço pequeno, mas estava amarelado, como que um branco encardido. E eu, na hora, falei, não, isso não é um anjo, não. Porque um anjo,
As vestes, a Bíblia fala que são brancas. E quando há alguma coisa escura, encardida, provém do diabo. E quando eu disse assim, não, isso não é um anjo, porque era uma parte pequenininha, mas estava encardida. O Espírito Santo estava me ensinando algo. Que eu disse, não, não é um anjo, saia em nome de Jesus. Aquilo se transformou numa imagem horrorosa, desesperadora. Uma imagem horrível, um monstro. Imediatamente aquilo se transformou. E ali o Senhor falou comigo sobre aquilo. Que tudo que provém dele é puro, é branco, é justo, é íntegro. E que eu não podia me enganar. A maior parte daquele anjo era branca, mas uma parte pequenininha estava encardido. Um branco encardido, amarelado. Então ele disse, nada meu vem com confusão. Ele me ensinou sobre aquilo, que não há confusão nas coisas de Deus. Ainda que seja uma coisa pequenininha, como eu vi, uma parte pequena, amarelada, era o sinal de que ali tinha coisa errada. Não era de Deus coisa nenhuma, aquilo não era um anjo coisa nenhuma. Aquilo era um diabo disfarçado de anjo. E quando eu expulsei, disse, não, você não é um anjo, saia em nome de Jesus. Aquele imediatamente se transformou num monstro diante de mim. E desapareceu quando eu expulsei no nome de Jesus. Então, ali o Senhor me ensinou. O que provém dele é branco, totalmente branco. Não tem nenhum defeito, nenhuma parte, pequena que seja, encardida. Observe, peça discernimento. E não deixe o diabo te roubar com enganos. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não se apresenta feio para você. Ele vai chegar de uma forma assim, perfeita, como a realização de um sonho. Mas observa se isso vai contra a palavra, se tem algo que vai contra a palavra, porque Deus não é Deus de confusão e Ele nunca vai contra a sua palavra. Essa é uma regra de ouro. Deus nunca passa por cima da sua palavra. Se a palavra condena algo, se a palavra fala a respeito de algo, não se engane. Que por mais que algo chegue de forma perfeita para você, e para a sua carne maravilhoso, você acha que assim, é uma coisa mais do que você havia pedido, igual disse a moça. Deus fez infinitamente mais na minha vida, e não era. Era um laço que levou ela para um abismo e que ela acabou puxando mais abismos para a vida dela. Em nome de Jesus, peça discernimento, peça visão de Deus, porque onde não há visão o povo perece. Observe, busque conhecer a palavra e não se deixe levar. Cuidado com pensamentos enganosos, cuidado com sentimentos, cuidado com essa ideia, eu estou sentindo que é de Deus. Não. O mesmo sentimento que te leva a sentir uma coisa vai te levar a sentir outra. Você precisa de discernimento do Espírito, de visão de Deus. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, ele se disfarça. Ele se apresenta como uma coisa boa, mas aquilo vem para te destruir, para arruinar com você. Abra o leque. Eu dei esses exemplos, mas você pode viver várias situações. Por isso que você precisa conhecer a palavra e buscar discernimento de espírito. Não se engane e não se deixe enganar. Ouça a voz do Espírito Santo, porque ele nos avisa. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos.
Seu José, como que era a vida do senhor? E o que mudou a partir do momento que o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida, passou a ouvir as pregações, ouvir a palavra que é pregada dentro do Ministério Mudança de Vida? O que mudou na vida do senhor? A minha vida era uma vida sem rumo. Sim, eu não tinha foco. Hoje eu cheguei com a saúde debilitada, cheguei com a vida profissional destruída e hoje, graças a Deus, a minha saúde está restaurada. Eu tomava remédio para dormir, eu não trabalhava, não tinha condição de trabalhar e fazia tratamento psiquiátrico. E graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje em dia eu durmo bem, eu me alimento bem, trabalho durante todo o dia e tô restaurado. Antigamente eu procurava Deus em outras religiões e cada vez que eu procurava eu me afundava mais e não tinha discernimento nisso, que era o que eu estava fazendo que estava me prejudicando. Então eu cheguei a esse ponto de por procurar serviço não perto, mais longe, porque perto eu já não tinha mais condições, não tinha. Então eu tive que sacrificar minha ferramenta de trabalho para procurar serviço para mim trabalhar. Isso assim, dívidas em cima da outra, prejuízos, intriga entre trabalho com a pessoa que eu combinava o serviço, sempre me arrumava preocupação, trabalho a mais, para a gente causar intriga. Nunca saía de cabeça erguida no trabalho como eu entrava. Então isso mudou. Hoje em dia eu tenho um serviço, constantemente eu sou contratado, antes de acabar aquele serviço eu sou contratado para outro serviço. E com esse tempo difícil que passou o país, eu não fiquei à toa, em nome do Senhor Jesus. Deus está na minha vida hoje, porque sempre que eu vou pegar um trabalho, a pessoa, quase sempre, a pessoa me diz assim, eu tinha mais gente para pegar o serviço, mas eu decidi dar o trabalho para você. Então, nesse pequeno detalhe, que eu afirmo que Deus está na minha vida. Eu tenho fé nisso. Seu José, hoje o senhor é um homem curado? Só, graças a Deus. Eu nem me lembro o dia que foi que eu fui no médico psiquiatra. Hoje o senhor dorme sem precisar do remédio para dormir? Durmo bem, eu tomava remédio para dormir e às vezes não dormia. Hoje eu tenho um sono tranquilo, graças a Deus. Aquele homem que não tinha condições nem para pôr combustível no carro, hoje trocou de carro? Passei também no corredor da igreja, que a igreja faz para a gente projetar um carro mais novo. Eu não tinha condições nem de arrumar o meu carro velho. Deus deu condições de eu comprar um carro 10 anos mais novo. Nesse período, pouco tempo, 2 anos que eu estou na igreja. Então eu estou muito satisfeito. Feliz? Muito feliz e abençoado. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama e está alertando. Talvez ela já está vivendo o engano. Talvez o diabo já tenha armado laços para ela, para enganá-la, para colocá-la, levá-la para um abismo. E normalmente, quando uma pessoa cai num abismo, ela acaba puxando outros abismos. O diabo se disfarça, se camufla muito bem, ele vem numa aparência de anjo, uma aparência boa, agradável. E se a pessoa não tiver discernimento, não conhecer a palavra para observar que muita coisa que parece boa não tem nada a ver com o Senhor, mas é a forma que o mal chegou para arruinar com aquela vida. E quantas pessoas, Senhor, que eu tenho visto, uma amizade demoníaca, chega com fofocas, com informações demoníacas, mas com a ideia de ajudar, com uma voz mansa, humilde, quebrantada, e é o mal para destruir com aquela vida. Quantas propostas demoníacas, quantas coisas, Senhor, quantas formas, e são tantas as formas do diabo trabalhar. Ele se disfarça mesmo como uma coisa boa, ele vem num formato bonito, agradável.
uma forma de ajuda. Quantas vezes ele chega e ali a pessoa se deixa levar pelo que ela está vendo, pelo que ela está sentindo, e aquilo é devastador. Quantas vidas eu tenho visto serem devastadas desta forma. A pessoa confunde o bom com o Senhor. E não é porque algo parece bom, ou até mesmo humanamente, para a carne seja, que aquilo realmente é. Eu peço discernimento, eu peço visão, eu peço que ela ouça a sua voz, eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida para que ela não caia no engano e tenha a vida dela arruinada. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino mudanças, determino vitórias, peço milagres, mudanças, Senhor, em todas as áreas, a salvação da família, portas abertas, socorro. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço que o Senhor entre em ação em cada situação, nesses documentos, nessas situações que estão amarradas. Oh, meu Deus, tudo que essa pessoa tem colocado diante do Senhor, eu peço definições, milagres, soluções, eu peço a cura do enfermo e a libertação do oprimido, eu peço um espírito de discernimento, eu peço visão para essa pessoa, eu peço, meu Deus, que ela consiga ver além, eu peço que o Senhor dê a ela, meu Pai, o dom de discernimento, que ela veja, que ela não fique cega diante de uma cilada, diante, meu Deus, de uma atitude astuta do mal. Eu peço a tua bênção sobre os nossos amigos semeadores, os dizimistas e ofertantes fiéis, essas pessoas que têm abençoado a tua obra, cumprindo com a sua palavra. Eu peço que a obra das mãos de cada um seja abençoada, que todos realizem seus sonhos, que milagres sejam materializados na vida desses fiéis, e oro também para que o Senhor levante mais semeadores. Não só porque o programa precisa, mas porque essa pessoa vai abrir portas para ela com essa atitude de fé. Onde esse programa estiver chegando, que um espírito de discernimento, de visão, estejam chegando também. Obrigada por tudo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brasil, onde eu fico, onde vou estar domingo. Celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, porque nós damos manutenção aos nossos projetos durante todo o ano. E o resultado é o que você sempre acompanha, vidas mudadas. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Vem aí, 52 dias